Filemão capítulo 2, não tem dois, né? Só um capítulo. Posso fazer igual aquele pregador que pede para abrir no capítulo 2 de Filemão e pergunta: quem já encontrou? Quem encontrou diz amém, só para ver quem que está sendo verdadeiro, né? Filemão, o único capítulo, versos de 8 ao 21. Na verdade, poderíamos ler toda a carta, porque a mensagem será baseada na história, naquilo que Deus fez com o nosso querido Onésimo, e não com Filemão. Hoje é sobre Onésimo, que é o escravo, né, do qual Paulo trata naquela carta. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia, ou mesmo pelo telão. Diz assim: pelo que, lembrando que é Paulo falando a Filemão, senhor de Onésimo, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu tornei a enviá-lo. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para não te dizer ainda que a ti mesmo, a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, reanimo o meu coração no Senhor, e escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Amém? Praticamente toda a carta, toda a exortação de Paulo a Filemão, senhor de Onésimo. Quem era Onésimo? O nome dele significa útil. Onésimo é útil. E ele era um escravo de Filemão. Filemão era um crente em Cristo Jesus lá em Colossos, em Colossos, se eu não estou enganado, da qual Onésimo também era, por ser escravo dele. Onésimo foge e é capturado, e portanto, como um escravo que é fugitivo, o que acontece com ele? Obviamente ele é preso, e aí ele está, pelos planos poderosos e gloriosos de Deus, ele está preso na mesma prisão que Paulo. Olha que coisa fantástica. Ali aguardando a sua sentença, ou melhor, o cumprimento dela, que é ser levado de volta a Filemão, e assim podendo encarar, se Filemão não fosse um servo de Deus, podendo encarar profundas chibatadas ou mesmo a morte. Alguns escravos eram marcados como fugitivos, tinham alguma marca para mostrar que aquele era um escravo fujão e ter na sua pele, na sua marca, a vida inteira que ele tinha sido um escravo que havia fugido. No caso de Onésimo, lá na prisão, ele se converte e ele passa a ser um servo de Jesus, é transformado por Jesus. E o que acontece com ele a partir daí? De Onésimo, lembre disso, estamos tratando do escravo e não do Filemão. E aí eu quero tratar de algumas coisas que eu chamei de caminhando em restauração, que acontecem, que nós podemos perceber em Onésimo e que nós podemos perceber em nossa vida também. O primeiro deles é óbvio, ele vai da escravidão à liberdade. Onésimo, em primeiro lugar, não era escravo de Filemão. Em primeiro lugar, Onésimo era escravo do seu pecado. E essa é a maior libertação que acontece. Nós também, como Onésimos, éramos escravos do nosso pecado. Na verdade, pelo pecado tínhamos como salário a morte, é o que a palavra diz. O próprio Paulo, inspirado por Deus, testifica. Em Efésios 2 nós lemos que nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas. Éramos por natureza filhos da ira de Deus, éramos desobedientes. E esta é a liberdade que nós recebemos em primeiro lugar. Qual? A liberdade espiritual. A vida, por estar em Cristo Jesus, nós somos libertos do pecado. A primeira libertação que acontece com Onésimo, antes de tudo, é a libertação das cadeias espirituais. E essa é a mais importante, a mais profunda. Essa se refletirá eternamente, mas também na vida. Depois, a outra libertação
é que antes ele era um escravo de Filemão. E agora? Agora ele continua um escravo, mas mais do que isso. Agora ele é um irmão em Cristo. Então, além de ser mudado a vida espiritual, é mudado em Onésimo as relações. Onésimo é libertado da escravidão, por assim dizer, ou de olhar para o seu Senhor como Senhor e agora olha como irmão. Essa é uma libertação também. E outra que a gente pode deduzir, inferir aqui, é que se Onésimo foge, certamente havia alguma situação indesejável, talvez só por ser escravo, ou quem sabe algo que lhe aconteceu. Certamente ele estava envolto em mágoa, mas agora Onésimo não é mais escravo da mágoa, agora ele é descrito como um amigo fiel. Paulo o chama de amado irmão e fiel, lá em Colossenses, depois iremos ver. Então, ele vai da escravidão à liberdade espiritual, a liberdade nas suas relações com os outros, porque agora já consegue enxergar como irmão, e até mesmo a liberdade daquilo que o fez fugir, liberdade da mágoa. Agora ele pode ser alguém fiel, alguém amado, e essa liberdade Cristo também trabalha em nossos corações. Quem caminha em restauração, caminha da escravidão para a liberdade. Amém, que Deus tenha feito a liberdade espiritual para você. Esta é a mais importante. Esse é o pontapé inicial e é o começo do processo, é o que Deus vai restaurando em nossas vidas. A segunda transformação geral, né? Quando você caminha em restauração, no caso de Onésimo também, ele vai da rejeição à liberdade. Você sabia que no mundo grego, um escravo não era considerado uma pessoa normal, uma pessoa comum. Nas melhores épocas do mundo grego, que foi provavelmente lá em Atenas, você já ouviu falar dessa cidade, Atenas, que tinha a famosa democracia dos gregos. As pessoas votavam na época de, lá em Atenas, um tanto quanto antes de Cristo. Mas quem votava? Homens livres, que não fossem escravos, enfim. Um escravo não era alguém nem que no melhor tempo poderia votar. Imagina aqui nesse tempo em que Roma dominava tudo. Um dos melhores filósofos foi Aristóteles, que falava que um escravo é metade ser humano, metade ferramenta. Ou seja, ele não era enxergado como uma pessoa, como um ser humano normal, era enxergado como alguém rejeitado, como algumas vezes são enxergadas as pessoas marginalizadas. É só um mendigo, é só um bandido, é só um viciado em drogas, é só alguém assim. Mas talvez fosse essa percepção, ou talvez ainda pior, que Onésimo carregava para si mesmo. E ele fugiu certamente para se livrar. E quando ele foge para se ver livre, é que ele é preso, né? O que ele teria passado tanto para buscar fugir? E penso eu aqui, essa rejeição, essa indignidade que um escravo carregava, talvez a própria maldade do mundo sobre ele. Mas lá na prisão, é engraçado o que ele encontra, irmãos. Lá na prisão, ele encontra um homem chamado Paulo, que prega, ele se converte, e agora repare em 2 versos que a gente leu, e que talvez tenha passado desapercebido para você. No verso 12, Paulo fala assim, eu vou tornar a enviá-lo para você, e você, Filemão, senhor de Onésimo, recebe como ao meu coração. Olha aí, agora Paulo está falando, era um escravo, mas eu não posso sair dessa prisão, Onésimo está indo aí, e você recebe como se fosse o meu próprio coração. No verso 17, Paulo de novo fala, se me tens por companheiro, recebe Onésimo como a mim mesmo. Onésimo vai da rejeição à amizade. Isso é fantástico, irmãos. É fantástico quando você é tratado como alguém indigno, incapaz, e você encontra uma relação de amizade. Alguém que ama o Senhor e por amar o Senhor te trata como alguém digno. Tem um pastor, um estudioso, um escritor, que ele, alemão, na época da Segunda Guerra Mundial, ele serviu ao exército alemão, e segundo ele descreve, ele não participou de nada contra os judeus, como sabemos que os alemães fizeram, mas ele tinha na sua época uns 17 anos, ele foi obrigado a ser do exército alemão. E ele não cria em Deus, ele foi capturado já no começo, logo que ele entrou na guerra, a Alemanha perdeu e ele foi capturado e se tornou um escravo dos ingleses. O nome dele é Jürgen Moltmann. E ele diz que algumas coisas aconteceram para que ele voltasse a confiar em Deus. E uma das coisas que foi fantástica é o seguinte, enquanto ele era prisioneiro dos ingleses, que tinham vencido a guerra, eles tinham alguns números. E ele ali, devastado pela guerra, tinha perdido, claro, amigos, família e tal.
e os soldados ingleses os tratavam como número, número 1, número 2, número 3, e alguns soldados, servos de Deus, começaram a decorar o nome dos prisioneiros, e começaram a chamá-lo pelo nome dele, não mais pelo número, e aquilo foi uma das coisas que Deus foi tratando no coração dele. Olha que coisa incrível, que coisa simples, né? Mas maravilhosa. Ele foi tratado como uma pessoa, como alguém digno, alguém que tem um nome, que não é só mais um número, não é mais um soldado enclausulado que perdeu a guerra. Temos agora Onésimo, alguém rejeitado, mas que o apóstolo mais excelente que houve, diz para o patrão dele, o senhor dele: recebe como ao meu coração. Irmãos, quando nós caminhamos em restauração, nós começamos a perceber isso. Deus nos tira de um local e de uma vida de rejeição para nos dar uma vida de acolhimento. E no caso aqui, amizades, gente que nos ama, gente que pode nos tratar, gente que pode olhar bem para nós. Agora, um rejeitado pela sociedade tem um amigo para a vida toda. E eu espero que você tenha encontrado em Jesus um amigo e na igreja gente que possa te ajudar, pegar na mão, te levantar, porque é este o processo de restauração. Antes indigno, agora digno num bom sentido, né? Não somos dignos do amor de Deus, mas tratados com dignidade. Isso restaura vidas. Isso serve para eu aplicar na minha vida, para que Deus use pessoas para me tratar, mas também para que a gente olhe para os outros e os trate com dignidade, com amizade, não com rejeição, né? A terceira coisa, e agora começa a se fazer prático na vida de Onésimo. Antes, veja, são coisas que aconteceu com ele. Ele foi liberto, ele recebeu um amigo que era Paulo. Mas agora ele vai também da inutilidade à utilidade. O Paulo, no verso 11, faz um jogo de palavras com o nome Onésimo. Onésimo significa útil. Bem o nome de um escravo, né? Útil. Você poderia pensar assim, mas que nome ridículo, que nome feio, né? Ô, senhor útil, vem aqui, né? Essa era a ideia. Era tal um elogio para um escravo, só isso, né? Mas ainda assim, Onésimo, segundo Paulo, de certa forma não tinha servido nem para isso, porque como escravo ele fugiu, e portanto era um inútil, essa é a palavra, um inútil, e agora ele se torna útil, essa é a ideia. Antes uma ferramenta quebrada, agora um servo de Deus. Ele é profundamente útil, segundo diz Paulo no verso 13, para servir comigo nas prisões do Evangelho, para servir comigo nas prisões, e ainda mais útil do que para mim, é útil para você, Filemão. Onésimo sai da inutilidade para a utilidade, e é isso que acontece quando você entra no caminho de restauração, quando você se converte e Deus começa a tratar você. No mundo, e o mundo em si torna as pessoas, de certa forma, inúteis. A palavra descreve que aquilo que o mundo tem, os seus desejos, as suas paixões, passa. E sabe o que é isso? Sabe o que a Bíblia está descrevendo quando fala que os desejos e as paixões desse mundo passam? É que são desejos inúteis, são desejos que não valem a pena, são bobeira. Lá em Eclesiastes nós ouvimos que as coisas desse mundo são tal como ilusão. Alguém já traduziu como bolha de sabão, nós lemos por vaidade. É isso que o mundo tem, irmãos, o mundo tem inutilidade. Até mesmo o sofrimento deste mundo é inútil, até mesmo o sofrimento. Lá em 2 Timóteo 2, você pode virar um pouquinho as páginas da sua Bíblia, se está aberto em Filemão. Acompanhe comigo 2 Timóteo 2, 3, o 12 e o 13. Aqui nós comparamos o sofrimento do servo de Deus e o sofrimento da pessoa que está no mundo. Repare comigo aí, 2 Timóteo 3, 12. E também os que piamente, ou seja, corretamente, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Aí, você quer viver em Cristo Jesus? Você vai sofrer, mas esse é um sofrimento glorioso, maravilhoso. Mas vamos para o verso 13? Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Esse é o sofrimento do mundo. Os perversos, os maus, os enganadores, eles ficam se enganando. Tal como, perdão por essa metáfora, mas tal como o cachorro que corre atrás do rabo. Não serve para nada nem o próprio sofrimento deles. Enquanto o nosso sofrimento serve para a glória de Cristo Jesus, aqueles que estão no mundo são inúteis até nos seus sofrimentos. Obviamente, nas suas conquistas, nas suas alegrias. Agora, Cristo nos torna úteis. Sabe por quê? Porque quando nós passamos qualquer coisa,
nós nos tornamos adoradores de Deus. Romanos 8, 28 fala que todas as coisas, Deus trabalha nelas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas, desde as aflições às alegrias, desde as conquistas aos testemunhos, tudo serve para que o nosso coração adore a Jesus. Tudo serve para que a gente se torne servo dos outros, para que a gente se torne mais amigo, tal como Paulo estava fazendo aqui com Onésimo. Percebe? Antes inútil, agora útil. E é assim com você e comigo. Quando você começa a caminhar com Jesus, você passa a ser útil, você passa a servir de bênção para os outros. E as coisas que acontecem com você se tornam um processo de Deus para que você abençoe os outros. Esse é um caminho de restauração. Você já está servindo de bênção? As pessoas ao seu redor já podem dizer: opa, ele antes era inútil, mas agora ele é útil. Antes de estar perto dessa pessoa me fazia mal, mas agora me faz bem. Antes as conversas, antes a confiança com essa pessoa era ruim, mas agora ela é muito boa. Colossenses 4:9, coloca para nós aí. Paulo está enviando 2 camaradas, Epáfras e Onésimo, se não me engano é Epáfras. Mas no 4:9 de Colossenses fala assim: estou enviando juntamente com Onésimo. Agora está enviando a carta, né? E Onésimo vai também à cidade de Colossos, provavelmente junto com a carta ali, talvez, de Filemão, mas ali levando a carta aos Colossenses. Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber de tudo o que se passa por aqui. Veja 3 descrições aí de Onésimo. Primeiro, ele é amado e fiel. Antes era alguém inútil, um servo que fugia. Agora é alguém confiável, amado e fiel. Outro, que é dos vossos. Antes um escravo, agora participante da comunidade de Cristo Jesus. E ele ainda, juntamente com Epáfras, vai fazer com que a igreja de Colossenses saiba tudo o que Paulo está passando. Sabe o que é isso? Onésimo agora é útil para o ministério. Ele é aquele que leva a carta e que consola a igreja dos Colossenses, falando: olha, Paulo está bem, Paulo está desse jeito, Paulo está orando. Ele anima o coração dos irmãos. Antes ele era inútil, agora ele é uma peça-chave para o ministério de Paulo. É assim com você e comigo, viu? Quando você tem Jesus, você passa a ser útil naquilo que Deus colocou na sua mão, na capacidade que Deus lhe deu. Pode ser que você esteja preso a uma situação, por exemplo, como era o caso de Paulo, ou solto no caso de Onésimo, mas Deus começa a te tornar útil, te tornar, e usa uma palavra aqui diferente, uma bênção para quem está perto de você. Continuamos, irmãos, nesse caminho de restauração. O que acontece com Onésimo? Agora, o 4º passo é que ele vai dar fuga à presença. Como assim? Paulo estava enviando a carta a Filemão, é claro isso, mas ele também estava enviando junto com a carta outra coisa. O que Paulo estava enviando a Filemão? O próprio Onésimo. Olha, ele está indo, eu queria deixar ele aqui comigo, nós lemos isso. Ele ia me servir muito bem, mas eu não quero fazer com que ele me sirva como que você estivesse dando esse benefício por força, que seja voluntário. Ou seja, se quiser, você envia ele de novo para a gente, mas agora o Onésimo está indo de volta. Mas o que tinha acontecido para o Onésimo não estar preso? Ele tinha fugido. Agora, irmãos, Onésimo precisa encarar aquilo que ele tinha fugido. Ele precisa encarar o Senhor dele, o Filemão, ainda que seja um irmão, mas ele fugiu do irmão. E aí ele tem que voltar até o irmão dele, ou agora irmão em Cristo, né? E encarar. Não é isso que acontece, irmãos? Por exemplo, com Jacó, que foge de Esaú, e ele, da fuga, ele tem que voltar a encarar Esaú de novo. Lá ele encontra o Senhor no Val de Jaboque, mas ele tem que falar com Esaú ainda, né? Não é o que acontece com José. José não foge, mas é vendido pelos seus irmãos, mas depois tem que encará-los. É assim, irmãos. Em Cristo nós somos chamados a encarar aquilo que nós vimos fugindo. Em Cristo nós somos chamados a partir da fuga, de fugir de um tratamento de Deus, para se apresentar diante desse tratamento e dizer: Senhor, pode mexer. O que ele tinha aqui? O que Onésimo tinha que nós podemos usar para a nossa vida? Primeiro, ele tinha uma identidade corrompida. Ele era chamado de escravo e de fugitivo, de inútil. Agora ele tem que encarar isso e dizer: não, eu sou muito útil, eu vou lá e vou provar isso. Está percebendo? É prático, irmãos, é algo vivido. Outra coisa, ele tinha um futuro incerto. Qual escravo que tinha um futuro certo naquela época, né?
mas certamente por ter fugido do seu Senhor, tinha medos, angústias, traumas, mas agora ele tem que encarar o seu futuro incerto, dependendo exclusivamente do Senhor e talvez da misericórdia de Filemão. Outra coisa, certamente Onésimo foge de pessoas ruins, certamente, porque a condição ali não era boa, mas agora ele tem que encarar aquelas pessoas, o que quer que tenha vindo, o que quer que poderia acontecer a ele. Nós somos chamados a isso também, a encarar pessoas ruins. De que modo? Não é encarar cara a cara assim, de bater não, tá? Encarar com oração, com amor, com serviço, com perdão, encarar até mesmo com confrontação, que foi o que Paulo fez aqui. Se você reparou no final do texto que eu li, Paulo fala para Filemão assim, Filemão, recebe como a mim mesmo. Aliás, se ele te deve alguma coisa, se te fez algum dano, coloca isso na minha conta. Eu estou escrevendo na minha mão, eu vou pagar. Mas tem um detalhe, Paulo fala assim, mas eu quero te lembrar que você me deve a sua vida. Paulo está confrontando Filemão. Onésimo tem que encarar isso, essa situação que talvez seja ruim para ele. E ainda mais, irmãos, o Onésimo tem que encarar estruturas injustas. A gente poderia dizer, mas não é justo alguém ter um escravo, e não é mesmo. Mas Onésimo tem que ir lá diante disso e encarar. Da fuga, ele é chamado à responsabilidade. Daquilo que ele não queria estar presente, ele é chamado a estar presente. É assim, irmãos, quando nós caminhamos em restauração. Algumas vezes nós não queremos estar presente no combate ao nosso pecado. E Cristo nos diz, vai lá e encara aquele pecado. Vai lá e luta contra ele. Não queremos encarar a nossa responsabilidade. O fato de ter fugido de Filemão, por exemplo, ou qualquer coisa que tenha nos acontecido. E uma das demonstrações que estamos sendo restaurados por Deus é quando nós encaramos, quando nós dizemos assim, eu errei, eu fiz mesmo, eu falei, estou aqui para pagar a conta. Isso é demonstração de restauração. Uma das claras demonstrações que estamos sendo restaurados por Deus é quando nós paramos de apontar o pecado dos outros e apontamos o nosso em confissão. Olha, eu errei contigo, olha, eu posso dizer isso e isso. É claro que há exortação para os outros, certamente, mas a primeira exortação é para mim. E veja o detalhe, irmãos, no caminho de restauração com Cristo, Ele vai fazer você encarar os seus medos, seus pensamentos errados sobre você mesmo e até mesmo os seus pecados. Se você está caminhando com Cristo, você também irá da fuga à responsabilidade. Daquilo que você fugia, Deus vai mandar você tratar. E isso vai acontecer com todo servo de Deus e aconteceu com Onésimo. E a última coisa, que parece muito conectada a essa, mas eu creio que é um pouco diferente. Onésimo vai da desobediência à obediência. De que modo? Antes Onésimo desobedecia ao seu senhor terreno. Filemão era o seu senhor e Onésimo o desobedecia. Agora ele obedece ao seu Senhor celestial. Se você pensar, talvez, a gente pode dizer que Onésimo, de certa forma, está fazendo mais do que deveria. Era uma estrutura injusta, era algo errado. Mas a palavra chama os servos, os escravos daquela época, a servirem ao seu Senhor, não como servindo a eles, mas servindo a Cristo. Você lembra disso? Efésios 4, a partir do verso 5, fala sobre os servos. Então os servos sirvam aos seus senhores como a Cristo, servindo de boa mente, ou servindo não somente na aparência, não à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Deus. Uma palavra em Tito, está aqui bem próximo aqui de mim, no Tito 2,10, fala que tem que mostrar toda a lealdade para que os escravos sejam ornamento da doutrina de Deus. O que é isso? Quando o escravo, naquela época, servia bem o seu senhor, ele se tornava uma espécie de ornamento, de embelezamento à doutrina de Deus. Olha isso, quando ele começa a obedecer o seu Senhor, ainda que seja porque ama a Cristo, porque obedece a Cristo, o seu Senhor pode olhar para ele e dizer, opa, essa doutrina é verdadeira, esse Deus que ele serve é verdadeiro, porque ele está pagando um alto preço para servir esse Senhor. Nós não somos chamados, irmãos, a concordar com estruturas injustas, e poderíamos discutir isso aqui. Acho que a carta de Filemão é uma ótima carta contra a escravidão. Mas, além disso, nós somos chamados à obediência ao Senhor. Enquanto que no mundo podemos criar várias desculpas, enquanto que no mundo podemos nos tornar irresponsáveis sobre aquilo que Deus nos colocou para fazer, agora a gente faz o contrário. Como diz o próprio Jesus, a gente dá outra face, a gente anda a segunda milha. Tudo coisa que a gente não precisa, percebe?
Tudo coisa que a gente for dizer assim, não é justo. Não é justo. Mas nós somos chamados a sair da desobediência à obediência. Porque obedecemos o Senhor, voltamos para Filemon. Porque obedecemos ao Senhor, nós andamos a segunda milha. Nós oramos por quem nos persegue, bendizemos quem nos maldiz. Porque nós obedecemos ao Senhor, nós damos a outra face. É isso que é isso que Onésimo está fazendo, quando retorna ao seu Senhor. E isso tudo, irmãos, este é o grande detalhe. Nisso tudo, é processo de restauração para a vida de Onésimo. Quem sabe para a sua e para a minha vida, né? Que o Espírito Santo possa aplicar isso nos nossos corações. Portanto, voltando aqui e resumindo, no caminho de restauração, nós somos então, primeiro, salvos eternamente. Saímos da escravidão e vamos para a liberdade. Somos inseridos numa comunidade de amor. Saímos da rejeição e vamos até a amizade. Nós recebemos uma vocação do Senhor. Saímos da inutilidade para utilidade, para o serviço, para a bênção. Entramos num processo de lidar com os nossos erros e pecados, porque saímos da fuga para a responsabilidade e encaramos a vida sobre outra perspectiva. Agora, não mais a desobediência ao Senhor terreno, mas a obediência ao Senhor celestial. E você está nesse caminho de restauração? Você está sendo tratado e restaurado pelo Senhor, tal como aconteceu com Onésimo? Talvez a gente fique se perguntando, e o que aconteceu com ele? Ele voltou para a casa do Filemon, para a casa dele, e aí ele foi morto? Nós não sabemos ao certo, irmãos, mas há uma tradição na igreja que diz que Filemon o libertou. É uma tradição. E nós temos uma carta, depois do Novo Testamento ter sido escrito, um pai da igreja chamado Inácio de Antioquia, escreve uma carta à igreja de Éfeso. Éfeso está perto de Colossos, tanto é que a carta de Éfeso e de Colossenses é muito parecida. E nessa carta, talvez no ano 110 por aí, ou seja, Paulo já havia morrido, já havia passado talvez 40, 50 anos da morte de Paulo, o Inácio de Antioquia saúda o bispo, o líder de Éfeso, que é Onésimo. Provavelmente, muitos estudiosos dizem que é esse escravo aqui, que se torna o líder regional da igreja de Éfeso. É muito provável que tenha sido ele. Independente, né? Só isso entra mais como curiosidade do que como palavra do Senhor. Mas pode ser mesmo, que ele tenha saído da inutilidade a se tornar tão útil, que Deus tenha colocado ele como um líder, o bispo de Éfeso, né? Que Deus possa fazer isso, não sei se te colocando em altas lideranças, mas especialmente fazendo você se tornar um servo do Senhor e bênção onde você está. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado porque nós caminhamos em restauração e Jesus vai transformando a nossa realidade espiritual e com isso a nossa prática, o nosso tratamento, os nossos relacionamentos, Pai. Obrigado porque o modo como nós nos enxergamos vai sendo transformado e nós somos chamados a encarar até mesmo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, responsabilidades. O Senhor vai nos amadurecendo para nos tornarmos parecidos com Cristo. Ah, Deus, e esse mesmo é o nosso desejo, que a gente possa ser, sim, aqueles que te servem, aqueles que te obedecem, que amam o Senhor, que se tornam testemunho vivo, ornamento da doutrina de Deus, que a nossa vida seja assim, tal como Onésimo, antes inútil, agora muito útil para o Senhor, mas também para Paulo, para Filemon, para a igreja de Colossenses, para todos que estavam ao seu redor, que nós sejamos bênçãos, Senhor, porque fomos transformados e estamos sendo constantemente restaurados pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.